Olá, vamos falar um pouquinho de pré-natal e importância. Então, lá começou o pré-natal. Por que é importante um pré-natal? Porque às vezes nós conseguimos pegar algum problema, distúrbio da mãe e evitar que tenha complicações. Tá, vamos lá. Ela pode ter um aborto por causa de infecção urinária. Como é que ela vai ter um aborto por causa de infecção urinária? Não dá, né? Então, se eu tratar a infecção, eu não tenho um aborto. E no século que a gente está, ter uma infecção, morrer por causa de uma gestação, não dá. Porque a gestação é uma coisa que eu posso levar tranquila, então não dá pra gente morrer. Então, por causa do que é feito em cima disso? Existe uma coisa que eles chamam de comitê materno-infantil, tá? O comitê materno-infantil vai investigar o porquê que a mulher ou a criança veio a óbito. Então, se a mulher foi a óbito, se ela estava grávida, ela fez o pré-natal, onde foi o problema? Foi no pré-natal, foi durante o parto ou foi pós-parto? Então é feita essa investigação. Aí, se é o caso da criança e a óbito, eles vão também até lá no pré-natal, tá? Ela fez o pré-natal, ela colheu os exames. Ela deu infecção de urina. Então, foi tratada? Não foi? Né? Ela fez o exame depois, então é investigado. Desde o pré-natal até essa criança, se ela morreu ainda durante que ela acabou de ganhar bebê. A não ser que ela já ganhou a alta, foi para casa, aí já é outro problema. Então, isso é investigado tudinho, bonitinho, tá? Então, existem doenças que a gente pode evitar de passar para o bebê. Então, começamos o pré-natal, tá? Para a gente poder investigar, evitar que haja complicações, tanto na mãe quanto no bebê. Então, eu acho o pré-natal do SUS o melhor que tem, porque é feito um protocolo, desde que a mulher faz o CIS pré-natal até só é dado alta quando a mulher ganhou o bebê, em que a enfermeira vai na casa fazer visita, faz acompanhamento, 7 dias depois do parto, e ela já sai do hospital com consulta marcada, do bebê e dela. Tá? Então, isso que eu acho muito importante do pré-natal do SUS. Já do convênio, por exemplo, se a mulher faltar na consulta, às vezes o médico nem liga, olha, você falou na consulta, o que está acontecendo? E às vezes o exame vem alterado, ele nem se importa, porque eu já peguei gestante de pré-natal do convênio, já quase no final da gravidez, com diabetes alta, e o médico nem reparou. Então, isso é muito importante acompanhar. Então, vamos lá. As consultas do pré-natal são determinadas pela gravidade. Por exemplo, se ela já tem doença pregressa, se ela já tem um problema, então ela já faz o pré-natal diretamente no pré-natal de alto risco. Agora, se ela não tem nenhum problema, ela pode fazer o pré-natal de baixo risco. No pré-natal de baixo risco, a enfermeira também pode acompanhar, tá? Então, nas consultas, ela é pesada, porque se ela ganhou mais de 2 quilos no mês, o que está acontecendo? Porque se ela está ganhando mais de 2 quilos no mês, alguma coisa pode estar acontecendo. Então, se acende-se uma lanterninha, tipo, olha, se você continuar engordando, você pode desenvolver pressão alta, pode desenvolver diabetes. Então, ela é encaminhada pro nutricionista. E a gente orienta, olha, tem que mudar a alimentação, tem que tirar o sal, tem que tirar o doce, tá? Então, é feito todo um controle da alimentação, tá? É pesada. Ela é verificada a pressão, principalmente, tá? Para evitar que tenha complicações de pressão. Ela é feita à medida da altura uterina, tá? Porque frente à altura uterina, a gente é esperado. Por exemplo, ela tá com 32 semanas, ela tem que ter uma altura uterina de mais ou menos 30 centímetros. Se a altura uterina dela ela tá com 32 semanas, se a altura uterina dela tá de 28, significa que existe um retardo de crescimento no bebê. Então, aí é feito um ultrassom e é investigado, tá? Então, é importante isso. Os batimentos do bebê também, por exemplo, os batimentos do bebê tem que ser de média de 120 a 140. Então, se ele estiver muito abaixo ou muito acima, significa que o bebê pode estar entrando em sofrimento fetal. Então, ele é encaminhado para o pré-natal, para o hospital, é feito um exame chamado cardiotoco, onde é registrado os batimentos cardíacos do bebê junto com a contração. Porque se tiver alguma coisa alterada nisso, já vai direto para a cesárea, para que nem o bebê e nem a mãe tenha complicações.
certo? Então, isso tudo é importante. E aí é feito os exames, tá? O primeiro exame que a gente colhe é a tipagem sanguínea da mãe e o fator RH. A tipagem sanguínea é saber se ela é A, B, AB ou O. Aí tá aí tudo bem, isso não vai influenciar muito. O problema é se ela for positiva ou negativa. Então eu preciso ver. Se ela for positiva, significa que ela tem anticorpos positivos. Ótimo, tá? Beleza. Agora, se ela for negativo, aí a gente fica com a lanterninha. Por quê? Se ela for negativa, significa que ela não tem anticorpos positivos. Então, o que nós vamos fazer, então? Escolher do pai. Se o pai for positivo, aí a gente vai ter que fazer um pré-natal com um olhar mais especial. E como é que nós vamos fazer? Existe outro exame chamado Cumbis indireto. Esse Cumbis, que é feito a cada 2 meses, é para ver se a mãe adquiriu sensibilização. Uma vez na vida ela entrou em contato com sangue positivo. E aí ela isso pode afetar na gravidez, levar até o bebê a óbito. Então é feito esse acompanhamento. Então a gente colhe o Cumbis indireto a cada 2 meses. Esse Cumbis é para ver se ela houve essa sensibilização. Se não houve, ótimo. Quando ela chega na 28ª semana, mais ou menos, o médico indica tomar uma vacina chamada Rogan. Essa vacina é para evitar que quando o bebê nascer, e ela tenha problemas de adquirir esses anticorpos contra o positivo. Vamos supor que ela tenha um aborto. Eu já não tenho como saber se o bebê era positivo ou não. Então, o que nós fazemos? Ela vai tomar a Rogan de qualquer jeito. Vamos supor que ela chegou até o final da gravidez. Então, ela vai tomar Rogan? Calma, vamos colher primeiro o exame do filho. Porque se o filho for negativo, não precisa tomar, certo? Vai se levar uma picada à toa. Então, colhe-se do filho. Se o bebê for negativo, ótimo. Então, ela não vai ter esse problema. Agora, se o bebê for positivo, aí ela toma Rogan. Porque o sangue do bebê vai entrar em contato com o sangue dela e ela vai criar anticorpos positivos. Então, a próxima gravidez vai ser considerada uma gravidez de risco. E o bebê pode nascer com eristobastose fetal. E aí tem uma complicações muito sérias, certo? Bom, depois nós vamos escolher o hemograma. O hemograma é para ver se eu tenho anemia, tá? Anemia, o que é? É falta de glóbulos vermelhos. Ela está gestante. A placenta é todo o sangue. Então, se eu tiver diminuição do glóbulos vermelhos, como que eu vou nutrir o meu feto, o meu bebê? Então, aí eu vou ter que entrar com tratamento para evitar que ela tenha anemia. Por isso é que toda gestante toma sulfato ferroso, que é para evitar anemia. Principalmente no final da gravidez. Porque se ela está com anemia, gravidez igual a parto, ela vai ter perda de sangue. Se ela tiver pouco glóbulos vermelhos e perde muito sangue, ela pode talvez até levar para transfusão de sangue. Então, muito importante a anemia. Junto com o hemograma vem também a plaquetas. Excesso de plaquetas, o que a plaqueta é? Ela está relacionada com o fator de coagulação, certo? Então, se eu tiver um excesso de plaquetas, eles vão fazer trombos. Então, a mãe pode ter uma trombose, pode ter um AVC, pode ter complicações, tanto a mãe quanto a criança, porque isso também influencia no bebê. E se a mãe tiver diminuição de plaquetas, ela não vai ter o fator de coagulação. Então, o que vai acontecer? Ela pode ter hemorragia, ou ela ou o bebê, tá? Além disso, a gente também colhe a glicemia. A glicemia é para saber se ela tem diabetes, tá? Então, para a mãe, para nós que não temos diabetes, se a gente colher um hemograma, uma glicemia tá entre 90 a 100 milímetros, mgdl, que significa miligramas por decilímetros, significa o quê? Tá normal, mas para uma gestante a gente já tem que ficar com um alerta amarelo, tá? Então, o que nós podemos fazer, professora? Nós vamos encaminhá-la para fazer uma coisa chamada curva glicêmica. O que é a curva glicêmica? Eles vão colher o sangue da mãe depende do médico, às vezes pedem 2 pontos, ou 3 pontos, ou 4 pontos. Vão colher 3 vezes. A primeira tem que estar em jejum de no mínimo 12 horas.
Depois aí que ela colhe o sangue, o que vai acontecer? Eu vou tomar uma coisa, um produto bem doce mesmo, que é para ver qual é a ração do meu sangue e a liberação de insulina, tá? Então, se eu, caso tiver um aumento de glicose, significa que eu posso estar desenvolvendo diabetes gestacional. E a diabetes gestacional, muitas mulheres têm cura depois da gestação, tá? Mas ela vai ter a diabetes na gestação, então o bebê pode nascer um bebê grande, pode nascer bebê com complicações, o parto pode ter complicações e ela vai ter que tomar insulina, então é importante acompanhar a diabetes gestacional. Outra coisa também que a gente colhe é o exame de fezes, porque é preciso saber se ela tem algum problema, algum parasita lá nas suas fezes, porque alguns parasitas podem provocar anemia, pode provocar fome, mal-estar, então é importante saber se eu tenho parasita e se eu vou poder tratar. Outro exame é o exame de urina e urocultura. Esse exame é colhido no primeiro, no segundo e no terceiro trimestre. No primeiro trimestre, tá? O exame de urina, no primeiro e no segundo trimestre, ele é importante porque se a mulher tiver uma infecção no primeiro trimestre, ele pode provocar um aborto. No segundo trimestre, trabalho de parto prematuro. No primeiro, no segundo e no terceiro. Sem falar, principalmente no terceiro, que pode ter até complicações de recuperação. Então, a infecção urinária, ela pode ser grave para qualquer um, principalmente por uma gestante. Então, quando a gente colhe a urina 1, é para saber se eu tenho infecção. E aí, a urocultura, o que é a urocultura? Cultura da urina. Então, eu vou pegar essa urina, ponho lá para saber se ela tem, qual a bactéria que ela tem. E aí, além disso, os médicos têm que saber qual antibiótico que é usado para poder matar, porque algumas bactérias são resistentes a alguns antibióticos. Então, isso é importante também saber para poder tratar, certo? Depois que eu fiz o exame de tratamento da infecção urinária, eu tenho que colher de novo para saber se tá ok, tá? E aí eu tenho as sorologias, porque existem algumas doenças que passam para o bebê via placenta, tá? Então vamos colher as sorologias. Entre uma delas, a muito comum é o HIV, tá? Que é aquele vírus que provoca a AIDS. Às vezes a mãe não sabe que tem, tá? Se infectou recentemente, às vezes não sabe. E às vezes ela pode estar, que a gente chama na janela imunológica. Então, ela teve relação, o corpo ainda não respondeu, então ela colhe o exame e pode dar um falso negativo. Então, o HIV, ele é colhido no primeiro e no terceiro trimestre. Por quê? Se ela tiver o HIV, a gente encaminha ela para o centro de referência, onde ela vai começar a tomar o coquetel para evitar de passar para o bebê. E a outra, assim que ela nasce, a gente tem que orientar a mãe não a amamentar o bebê, porque o vírus passa via o leite materno. Então é importante. E aí é todo aquele cuidado que dizem que o parto tem que ser um parto onde o bebê tem que evitar entrar em contato com o sangue da mãe. Então, às vezes fazem o parto cesárea com a bolsa íntegra para evitar essas complicações. E se acaso acontecer, às vezes o bebê vai ter que tomar o coquetel também. Mas o índice hoje de uma criança adquirir HIV é de mais zero quase, 0, alguma coisa, tá? Então é muito pouco mesmo. Hoje, graças a isso, a gente tem. Aí nós temos a sífilis. A sífilis é uma doença que tem tratamento e que tem cura. Mas se a mãe não tratar na gravidez, o nenê vai nascer com complicações muito sérias. A gente fala que o nenê nasce com sífilis congênita. Então, ele vai ser uma criança sifílica. Então, assim que ele nasce, ele vai ter já as características desses, são os ossos longos. Então, se eu não tratar essa criança com penicilina, ela pode ficar cega, surda, muda, vai ter paralisia cerebral, ela pode até não sobreviver, sem falar que pode ter problemas cardíacos. Então, ela tem complicações muito sérias. Então, se eu fizer o VDRL, que é o da sífilis, se sempre faz no primeiro e no terceiro trimestre, e der positivo, eu posso tratar essa mãe. Então, ela vai tomar benzetacil. Hoje em dia, pelo protocolo,
2.200.000 numa semana, 2.400.000 na segunda semana e 2.400.000 na terceira semana. E aí exige uma contagem que a gente vai contar do fator de quanto que eu tenho do sífilis no meu sangue. Então, depois que eu fiz o tratamento, depois de 1 mês eu tenho que colher de novo para saber se o meu tratamento fez efeito. Sem falar que eu tenho que tratar o parceiro. Porque não adianta eu tratar a mãe e não tratar o parceiro. Porque ela pode se reinfectar também de novo. Aí, não tem muito o que fazer. Depois da sífilis, que pode o bebê nascer com problemas, nós temos a hepatite, tá? Temos a hepatite B e C. Hoje, alguns pedem hepatite C, da mãe também. Outros não, pedem só hepatite B. Por quê? Se a mãe não tomou vacina e ela tem hepatite, a criança pode nascer com hepatite. Então, se a criança nascer com hepatite, ela é chamado e ela vai tomar soro e vai fazer acompanhamento no centro de referência junto com a mãe para não desenvolver hepatite. Vocês sabem que a hepatite tem complicações, né? Tem a rubéola, que é aquela doença causada pelo vírus, que pode passar para a mamãe, para o bebê via placenta, e que o nenê vai nascer com rubéola congênita. Então, às vezes, o nenê nasce até sem cérebro, nasce cego, nasce com complicações muito sérias. Então, é feito esse exame para saber se o bebê tem a rubéola, tá? Ou se a mãe tomou a vacina contra a rubéola, se a mãe um dia teve. Então, é importante saber se a mãe, porque uma vez que você teve ou tomou vacina, você não vai, corre o risco porque você está imunizado contra a rubéola. Então, é importante saber. Porque se a mãe, por exemplo, não tiver feito o marcador e ela constou que ela nunca entrou em contato com o vírus, a chance de ela adquirir rubéola na gravidez é grande. E se ela adquirir rubéola na gravidez, o bebê pode nascer com malformação, certo? Aí nós temos também, além da rubéola, o toxoplasmose. A toxoplasmose é aquela doença, ela que é transmitida, que o pessoal fala pelas fezes do gato, tá? Então, a gente é feito todo, e também a mesma coisa, saber se ela já teve a toxoplasmose um dia, que se ela teve, ela está imune, tá? Se ela não teve, a chance dela adquirir toxoplasmose na gravidez é grande. E se ela adquiriu, ela vai tomar uma medicação para a criança não nascer com toxoplasmose. Porque a toxoplasmose, mesmo em nós adultos, ela pode causar cegueira e complicações, principalmente a cegueira. Então, é importante cuidar desse exame. Então, a gente pede toxoplasmose no começo da gravidez e rubéola. Se der que ela nunca entrou em contato, a gente pede também no terceiro trimestre. E aí, se der que ela tem a toxoplasmose, ela é encaminhada, ela é tomada medicação e a criança pode nascer bem, graças a Deus. Tá bom? Depois nós também temos a toxoplasmose. Alguns médicos pedem a citomegalovírus, também é um vírus que pode passar para o bebê, mas nem todos e não é obrigatório. Aí nós temos o Papa Nicolau, que é para saber se ela tem câncer, certo? Saber se ela tem algum problema lá embaixo. Então, o Papa Nicolau é colhido de 12 semanas a 32 semanas, mais ou menos, tá? Então, o Papa Nicolau é diferente. Quando a mulher não está grávida, nós escolhemos o Papa Nicolau, passamos a espátula aqui, aí introduzimos uma escovinha dentro do colo do útero. Isso é quando a mulher não está grávida, porque eu preciso pegar as células que estão aqui. Se a mulher está grávida ou usa o DIU, nós vamos colher da espátula só aqui, ó. Não introduzimos a escova, certo? Por isso que é importante, antes de colher o Papa Nicolau, falar que está grávida. Papa Nicolau não provoca aborto, tá? Pode e deve colher. Aí nós temos também o que também? O ultrassom. O ultrassom é para a gente acompanhar o desenvolvimento do bebê. Se a mãe tem história de malformação na família, se a mãe tem história de que tomou vacina contra a rubéola, citomegalovírus, tem sífilis, assim, o que acontece? Talvez. E aí o médico vai haver necessidade de poder fazer ultrassom morfológico. O ultrassom morfológico faz até umas 24, 25 semanas e é para ver se o bebê está bem. Eles vão contar os dedinhos do bebê, dá para fazer até depois.
Então, o ultrassom morfológico também é importante, mas só em casos de ter história de gestação anterior com malformações ou que ela tenha tido rubéola. Às vezes, senão ela pode fazer um ultrassom obstétrico normal. Alguns médicos pedem ultrassom transvaginal no começo da gravidez, tá? Que é o mais indicado, que o ultrassom transvaginal é via vagina, tá? Introduz o catéter na via vagina, tá? O aparelho, e é para ver se ele vai detectar melhor o feto, de quanto tempo tá? Mas depois da 22ª, 23ª semana, aí é ultrassom obstétrico normal. Assim, no ultrassom obstétrico der complicações, aí eles pedem o morfológico, tá bom? Aí também, depois do ultrassom, tem aquele exame que a gente chama da cotonete, né? Que é o exame do Streptococcus B. Streptococcus é a bactéria coco redondinho, que é em forma de colarzinho, que ele pode causar até pneumonia no bebê. Então, o que é feito? Essa bactéria, ela fica no ânus e ela migra do ânus para a vagina na 34ª semana. Por isso que esse exame só é colhido na 35ª semana, tá? Não adianta querer colher antes. Então, vai passar um cotonete na entrada da vagina, bem na entradinha, certo? Vai passar um cotonete no ânus e é feito. Caso a mãe tenha estrepto positivo, ela vai tomar antibiótico durante o parto e também o bebê, tá? Se a mãe der positivo, ótimo, né, feito, porque às vezes pode dar complicações, descência de sutura, dar complicações sérias, tá? Além dos exames que é colhido, que os exames que são feitos, toda gestante é obrigada a tomar vacina, tá? A primeira vacina é a de tétano, tá? Se a mãe não tem carteirinha de vacina, ela vai ter que tomar as 3 doses de tétano. Porque hoje tem gente morrendo por causa de tétano. E pode transferir isso para o bebê também. Então, para evitar complicações, ela tem que tomar a vacina de tétano, tá? Se ela tem carteirinha de vacina, nós vamos dar uma olhadinha na carteirinha. Se ela tomou a vacina de tétano há mais de 5 anos, nós vamos dar um reforço para ela, para que ela não tenha esse problema. Aí, o que acontece? Tem a vacina de tétano, a de hepatite, ela vai tomar 3 doses, caso tenha perdido a carteirinha de vacina, ou ela nunca ter tomado a vacina de hepatite. Mas como a gente está muito em cima, a gente está sempre cuidando, então, geralmente, a maioria tem vacina de hepatite. Temos também a vacina da gripe, que é para evitar que a mãe passe gripe pro bebê, e ela também tem gripe, né? Porque a gripe... Qualquer gripe é terrível, né? Então, para evitar complicações por causa da gripe. Você sabe que qualquer gripe pode dar uma pneumonia, então é bom tomar. E aí, alguns anos atrás, as crianças estavam adquirindo coqueluche. E aí descobriram que as crianças que estavam tendo coqueluche, que é aquela tosse comprida, elas tinham a coqueluche e com menos de 2 meses. Porque a primeira dose de vacina da coqueluche que a criança toma é com 2 meses. Como que ela pode ter coqueluche com menos de 2 meses? Como que eles pensaram? Como que eles vão proteger essa criança? Como que ela pegou do coqueluche? Quem estava cuidando dela. Então, a pessoa mais perto é a mãe. Então, qual que é a primeira vacina que o bebê tem? O leite materno. Porque no leite materno a mãe já passa para crianças anticorpos. Então, a mãe tomando vacina, ela, além de ela estar protegida, ela também protege o bebê contra a coqueluche, que é a tosse comprida, que é uma síndrome respiratória muito séria também. E além disso, ela passa os anticorpos via leite materno, tá? E aí também nós temos, aí passou a gestação, né? Tudo, as complicações que eu mandei para vocês. Nós temos o parto, que bonitinho, tá vendo? Ó? O bebê vai nascer. Então, o que é a definição de um trabalho de parto? É quando ela tem contrações uterinas, tá? Então, a mãe coloca a mão na barriga e a barriga começa a endurecer.
tá? Então a gente começa a contar essa contração, coloca a mão na barriga, 10 minutos. Conta quantas contrações deu em 10 minutos e de quantos segundos essa contração durou. E aí pergunta a mamãe, e a gente vai sentindo se ela foi forte ou mais fraquinha. Isso é, e sem falar que quando ela está em trabalho, além da contração, o colo ele vai esvaziando e ele vai dando passagem para o bebê passar. Isso é um trabalho de parto. Então, o trabalho de parto, necessariamente, eu não preciso estar no final da gravidez. Eu posso ter um trabalho de parto antes, que a gente chama de trabalho de parto prematuro, tá? E o trabalho de parto se divide em fases e períodos, tá? A primeira fase, que é a latente, que é a tranquila, é quando ela tá com 2 a 3 centímetros, tá? Então, uma primigesta, ela começa a ter o trabalho de parto com 2 semanas antes, tá? Então, ela começa a ter a dilatação do colo de 2 que a gente chama isso aqui, ó, 2 centímetros, 3 centímetros, tá? A gente toca, coloca 2 centímetros, 3 centímetros, a gente sempre faz por isso aqui, ó, tá? E aí, além disso, para ver como é que tá o colo, se tá bem, tá maiorzinho, se tá já esvaziando, que a gente chama mais fininho, tá? E aí ela também perde o tampão, isso é a fase latente. Com 4 centímetros, ela já está na fase ativa, ou seja, ela já está começando em si o trabalho de parto. Então, é a hora que a gente tem que internar para acompanhar, porque ela pode a qualquer momento ter um trabalho de parto. E trabalho de parto varia muito de mulher para mulher, de gestação para gestação, tá? E aí, depois nós entramos daí na fase, da última fase, que é a fase expulsiva, que é a hora quando o bebê nasce. E aí, os períodos de parto são 4, tá? Então, ela passou pelas fases, né? Latente, 2 a 3 centímetros, ativa, 4 centímetros, e expulsiva, que é quando o bebê tá nascendo. Quando ela chega na fase expulsiva, nós entramos nos períodos de parto. O período de fase tem a dilatação, que é de 9 a 10 centímetros, é quando o colo já não tem mais colo, tá? Então, a hora que o bebê já tá encaixando, que é isso aqui, ó. Isso aqui é o colo, ó. Tá vendo, ó? Aqui é o colo, tá? Aqui já é a parte do nascimento, tá? Então, aqui, ó, o bebê saindo. Então, que isso aqui já é a parte expulsiva. Quando a gente entra no terceiro, na fase de dilatação, aqui, ó. Tá vendo? Tá? Então, é a parte expulsiva. Então, é o período expulsivo, tá? Que é o trabalho de parto próprio, tá? Então, aí nós temos a dilatação, que é de 8 a 9 centímetros. O expulsivo é quando o bebê tá nascendo. Aí, nós temos a dectação. Dectação é quando a placenta sai. Então, logo que o bebê nasce, demora até 40 minutos para a placenta sair. E aí, quando realmente o parto já está quase no período final, tá? Então, quando a placenta saiu, que a gente chama de dectação, tá? Ela pode sair normal, tá? Esperamos a placenta sair, ela sai inteira. Às vezes a placenta não sai. E aí vai ter que ir a gente chama para curetagem, ou seja, vai ter que tomar anestesia e com um aparelho chamado cureta para fazer a limpeza dessa curetagem, tá? Então, existem placentas que ela não sai, tá? Existe uma placenta chamada placenta creta, que ela introduz junto com o útero, e aí vai ter que fazer até a gente chama de tirar o útero junto, que é a esterectomia. Então, é uma coisa, isso é muito, muito raro acontecer, mas às vezes acontece. Se eu não tirar toda a placenta inteira, ela corre risco de ter hemorragia. Por isso é que quando o médico tira a placenta, que a placenta sai, ele coloca na mesa, abre, põe um paninho, e para ver se a placenta tá inteira, intacta lá. Porque se ficar um restinho, uma coisinha da placenta dentro do colo do útero, a mãe pode ter hemorragias e ter um sangramento sério por causa da hemorragia, certo? E o último período, que a gente chama de período de Greenberg, tá? O período de Greenberg é quando o útero tá evoluindo,
tá? Então, a mulher ganhou o bebê, saiu a placenta, e a hora que você percebe que o útero tá evoluindo. Então, quando a gente vai colocar a mão no útero, a gente percebe que ele já tá querendo voltar ao tamanho dele normal, tá? Isso são as fases e períodos do parto. E aí vem o puerpério. O que é o puerpério? Gente, o puerpério é nada mais que o pós-parto, que a gente chama de resguardo, né? Tá? Então, o puerpério o que é? É a anatomia, é o corpo voltando ao que ele era antes da gravidez, tá? Então, é a mulher emagrecendo, o útero voltando ao normal, né? Só as mamas que não, que ela vai amamentar, né? Então, o útero voltando ao normal. Então, esse é o corpo voltando ao normal, tá? Esse é o período puerpério. O puerpério é dividido em puerpério imediato, que é nas 2 horas pós-parto, que quando a gente vai acompanhando se o útero está evoluindo, a gente coloca a mão na barriga da mãe, na pele, né, para ver se o útero está realmente evoluindo, ver o sangramento, como é que está o sangramento, que a gente chama de lóquios, ver se o sangramento tá vermelhinho. Aí nós temos o puerpério mediato, que é às 4 horas pós-parto, que é quando nós vamos levantar a mãe para levar para o banheiro, certo? Que é o locus, aí já tem que começar a sair do vermelho para querer ficar um pouquinho mais escuro. E tem o puerpério tardio, que é até 6 semanas pós-parto, que é os 40 dias, tá? Então, esse puerpério tardio, então é até 6 semanas pós-parto. Então, o locus, né, que a gente chama, tem que estar já escurecido e perdendo gradativamente, a gente já tem que não sentir mais o útero, tá? E é nessa época do puerpério em que ela recebe a visita da enfermeira em casa, 6 dias até 10 dias pós-parto, onde vai ser avaliado se a criança está amamentando corretamente, se a mãe tem o leite adequado, se deu tudo bem no parto, se não houve complicações, se a criança já saiu da maternidade com pelo menos a BCG, a hepatite aplicada, que se ela não saiu a gente tem que aplicar. E aí vai ser todo aquele acompanhamento que nós vamos fazer depois da criança. Tudo bem? Beijo, a gente se vê depois.